Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos. Maurício, primeira vez em Campo Grande, bem-vindo, bem-vindo à Obrigado. nossa cidade. Super obrigado. Você conseguiu ver um pouco da cidade? Não consigo, sempre né? Correndo, né? Chego em cima da hora, mas eu passei rápido no Museu do Índio, que não chama Museu do Índio, chama Museu... Esqueci o nome agora, mas tem um acervo maravilhoso das tribos aqui da região. E Fica aí dentro do Parque das Nações Indígenas também, Isso, que é uma homenagem parque. também para os povos indígenas. Então o tempinho que eu tenho na cidade, geralmente eu tento ir em algum lugar, algum centro histórico, alguma coisa, e eu resolvi dar um pulo lá. Maurício, você usa esse tempo viajando para trabalho e também viajando de férias para colher informações? Sim, Isso sim. É dado de trabalho para você? Tudo é dado de trabalho, qualquer lugar, qualquer viagem, qualquer bate-papo é um dado de trabalho muito grande, porque é um dos únicos momentos, na verdade, que eu tô junto com as pessoas ao vivo, né? Vamos chamar assim. Verdade. Eu sou uma pessoa que todo mundo assiste, que todo mundo conhece, mas muitas vezes eu tô sozinho gravando atrás de uma câmera, né, com uma equipe. Então, essas horas, esses momentos de bate-papo são muito importantes para eu sentir o termômetro da minha fala, depois as perguntas, quando as pessoas vêm conversar comigo. Geralmente eu faço umas perguntas estratégicas, mas sim, eu acho que não tem muito esse botão, estou trabalhando, estou de lazer, meu trabalho eu amo o que eu faço, todo, então né? Eu estou sempre com a antena meio ligada. Agora, essas coisas assim, étnicas, assim, um museu, isso é fundamental para você. Você mistura isso, a gente vê muita brasilidade no seu trabalho. Uhum. Isso é importante na composição depois. Eu acho que assim, hoje um grande desafio no meu trabalho é eu não estar conectado. Desconexão, tipo, é um grande desafio hoje eu tentar me desconectar, então fazer essas coisas ao vivo, ir no museu, ir no cinema, ir fazer uma viagem, ir num restaurante, fazer alguma coisa que seja uma experiência. Eu fiz um curso de cerâmica agora, alguma coisa que eu super me desconectei, assim, botar a mão na massa, experimentar um material, sentir o material, então essas coisas, o museu, a visita, o dia a dia, caminhar na rua, sair para correr, cozinhar, tudo isso eu acho que são possibilidades de desconexão que te vão dar novos insights que às vezes estando conectado você não tem. Maurício, como é que foi, quando que você se descobriu, além de arquiteto, comunicador também? Como que deu isso? Você foi atrás, foi uma coincidência? Não existe coincidência, então, na verdade, né? Então, essa palavra comunicador é nova para mim, assim. É nova, mas é fato, não é? Quando as pessoas começaram a falar, olha, você é um comunicador, tipo, eu ainda não tinha me dado conta, mas o meu primeiro emprego como arquiteto foi professor. Eu comecei a dar aula de design de interiores em 2000, 2001 mais ou menos, e eu dei 10 anos aula, e eu acho que esse foi um curso na prática, curso prático de oratória, de comunicação. Eu acho que mais do que interação, de interação com as pessoas, de ouvido também, sabe, de conseguir perceber o que as pessoas estão, qual que é a dúvida, né, de que maneira que você pode conduzir o raciocínio das pessoas para elas conseguirem fazer descobertas, né? Não é eu sei e eu vou passar meu conhecimento, não é questão de passar o conhecimento, é questão de vamos descobrir isso juntos, e de fato isso é super real, porque toda vez que você entra numa sala de aula ou que eu ligo a câmera, começa o programa, antes disso teve uma pesquisa, então eu aprendi muita coisa, e a resposta das pessoas é um aprendizado muito grande também, né? Tipo, vem outras experiências, toda vez que você dá alguma coisa, vem outra coisa em troca. Então, essa comunicação foi muito baseada nessa tentativa de estudar, de conhecer mais, de pesquisar, que tem muito a ver com a carreira de professor, né? Você trilhou essa carreira acadêmica, né? Fez um mestrado e tudo. Você tinha essa visão de seguir sendo professor? Quem que te arrancou da sala de aula ou não? Ninguém te arrancou. Agora a sala de aula virou um palco, né? Na verdade, eu não foi nada muito planejado dessa maneira. Eu fiz um mestrado na área de sustentabilidade e habitação de interesse social, mas design de interiores sempre foi uma paixão muito grande. E quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a procurar emprego e eu encontrei um emprego de professor de design de interiores. E eu me apaixonei. E assim, os arquitetos sabem que dentro da carreira, dentro do curso de arquitetura, poucas faculdades dão ênfase em interiores, em decoração, nesse assunto. Então eu aprendi muita coisa de design de interiores dando aula. Só que daí chegou uma hora que eu não conseguia mais dar aula porque
dar aula também toma muito tempo, né? Tipo, eu passava... E na verdade eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já tinha um escritório na minha casa e eu dava aula de segunda a sábado. Então aí eu levei isso 10 anos. Super resiliente. E aí corta de 2011 para 2015, daí isso começa a aparecer de novo com a história do Decora. Do Decora. Maurício, qual que é a tua história com a Casa Cor? Qual que é a tua relação com a mostra? Eu tenho uma história muito engraçada de Casa Cor, na verdade, que eu sou de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, e eu me lembro muito de estar numa aula de projeto, e aí discutindo o projeto com os meus amigos da escola e com o professor, e eu tinha ido para São Paulo ver uma Casa Cor, e aí eu dentro da sala de aula, nesse bate-papo, eu falei, nossa, eu vi tal coisa na Casa Cor, nem lembro o que era. E daí o professor falou, o que você estava fazendo lá? Você é arquiteto, você faz arquitetura. Isso me gravou muito. Teve uma época de uma rejeição à arquitetura de interiores, não né? existia ainda também muito essa visão. A visão. Era só erguer, só a construção. Era muito decoração, né? Muito voltado para decoração. A carreira de design de interiores é nova no Brasil, né? E eu posso falar que eu vi um pouco a carreira acadêmica crescer, porque durante esses 10 anos eu dei aula em quase todas as escolas técnicas de design de interiores de São Paulo. Esqueci o que eu estava falando. Você estava falando que... Da Casa Cor, a gente estava falando da Casa Cor. E aí, então assim, a Casa Cor sempre foi eu sabia que tinha alguma coisa lá que fazia sentido para você. Que fazia sentido para mim e que eu poderia aprender muitas coisas. E realmente, assim, era uma época de grandes mestres, né? Tipo a Casa Cor, assim, no final dos nos anos 90, né? Que eu estava na faculdade, eu entrei em 92, me formei em 97. Exatamente então, o meu ano de faculdade também. Então é um período também muito rico, assim, rico de verdade de Casa Cor, e eu vi a Casa Cor se transformando. E aí eu comecei a participar, eu participei junto com marcas, depois eu fiz ambientes autorais, e a nossa última experiência de Casa Cor foi incrível, que foi já na Todos, no escritório de arquitetura como ele é hoje, onde a gente fez uma super pesquisa em termos de tendências, de moradia, e a gente aplicou. Eu acho que a Casa Cor ela tem um pouco esse propósito de ser um campo de experimentação, da sua missão. E dar essa liberdade para o profissional trabalhar sem cliente, né, Maurício? Muitas vezes. Não só isso, mas também, tipo, sem cliente, mas eu acho que também de poder experimentar, de ir mais a fundo, de sair da superfície, sabe? Eu tenho uma visão de Casa Cor, assim, eu acho que Casa Cor não é uma experiência comercial, é uma experiência conceitual, né? É um momento onde você pode pegar toda aquela bagagem que você absorve e, tipo, sintetizar ali numa ideia, numa experiência de espaço que muitas vezes a gente não consegue fazer quando a gente está fazendo isso comercialmente, que é com o cliente. E às vezes aplicar uma inovação, algo da indústria de uma forma diferente, total, né? Trazer completamente, sei lá, piso no teto, enfim, enlouquecer um pouco. Eu acho que mostrar também um pouco o que o seu escritório pode ser, né? Porque eu acho que essa que é a grande dilema hoje em dia do mercado, que é onde eu me encaixo no mercado, né? Para mim, uma participação tua que ficou marcante foi quando você usou peças da Renault para construir outras coisas. Sim, né? Foi uma das vezes que a gente participou. Que foi muito bacana, porque deu novos usos para o material de carro, né? Então isso é subverter um pouco o uso de um produto. A primeira experiência que a gente teve com Casa Cor foi um projeto que era uma cozinha funcional, era uma parceria com a Brastemp, ela era a patrocinadora na época, e a gente fez uma cozinha onde rolaram aulas de cozinha, e a gente construiu inteira a cozinha com móveis usados. E isso em 2012, deve ser mais ou menos. Era muito novo, ninguém falava de sustentabilidade como se fala hoje, e colocava. Eu lembro que a gente fez uma porta pivotante com portas que eu saí de carro e catei porta em caçamba. Então, assim, a gente estava começando a falar sobre um tema que ia ficar. Que viria à tona e que realmente veio, né? Então acho que também esse momento a Casa Cor é esse termômetro de comportamento, de tendência, de cultura do que a gente está vivendo hoje. Agora vamos falar do Decora. O Decora você já vai fazer 4 anos, tem um livro agora, está lançando aqui, está lançando no Brasil todo, aqui em Campo Grande você veio assinar. É uma coletânea de tudo que você fez. Então, aqui tem 65 episódios, eu já estou no 100º episódio do Decora.
quando eu fui chamado para fazer o Decora, eu falei, gente, como esse programa não tem um livro? Eu acho que o meu DNA de professor, assim, tipo, veio à tona. Eu falei, eu tenho que fazer um livro. Eu não sei em que momento eu falei pro canal, eu falei, olha, eu quero fazer um livro, eu não sei. Você já foi documentando. E aí essa que foi a sorte foi isso, ter chamado o Luffy Gomes, que é o Luffy do Life by Luffy, todo mundo conhece, Querido, que você conhece. Querido Luffy. Que eu falei, Luffy, você topa fotografar todos os episódios? Tipo, assim, de parceria total, ninguém tava pagando. Eu avisei, as fotos, elas são de domínio, o dono dessas fotos é o GNT, né? E aí a gente foi coletando esse material e durante todo esse tempo, durante esses 2 anos e meio, 3 anos que eu fiz, eu fui escrevendo esse livro por partes, das experiências que eu estava passando, da minha percepção sobre cada ambiente da casa. É um livro sobre dicas, ideias, sobre como você transformar a sua casa e como isso é uma coisa muito menos complicada do que a gente imagina. São coisas acessíveis, factíveis, que a pessoa pode ajudar como sei lá, um catálogo até de apoio, Sim. de novas ideias, inspirações, você diria isso? É isso. Eu dei aula durante 10 anos de design de interiores, então assim, eu tenho certeza absoluta que é possível ensinar as pessoas a decorar então é pra todo e a mundo. reformar. Então, não tem quem não saiba, né? É claro que é complexo, existem um monte de aspectos diferentes, vai mexer com os seus sonhos, com as suas ideias, você vai ter que, igual você falou hoje no almoço, né? Eu tenho que bagunçar a casa inteira, falar, nossa, como que eu vou sair disso agora? Mas assim, é possível com várias ideias que eu dou aqui, com várias dicas que eu dou aqui. Então essa ideia, o livro é um pouco uma inspiração para as pessoas tirarem esse medo, deixarem esse medo de lado. Decorar não tem nada a ver com ter medo, muito pelo contrário, decorar tem a ver com coragem. Na verdade, decorar é um ato de amor, né? E amor e medo não combinam. E de autoconhecimento também, né? De você olhar, eu amo essa poltrona, eu amo esse tapete, mas quem sou eu de verdade, né? Tipo, no que eu acredito, o que é minha casa? Às vezes a gente olha uma casa numa revista e fala assim, eu sonho com essa casa, mas às vezes não é você, né? Tem que ser uma coisa que tenha realmente um uso, faça sentido para aquela família, para aquelas pessoas. E é uma experiência diária, né? Tipo, é uma experiência que não termina, né? O que eu falo, não tem casa viva, pronta, né? Casa viva, casa mexendo, planeta casa viva, são as propostas das últimas Casa Cor, né? Exato. E são reais, né? Total. Tá bom. Obrigado. Maurício, muito obrigada. A conversa aqui ia delícia. A noite toda, enfim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo no convite. Viva Casa. A gente tem esse programa toda semana e você muito bacana. Estamos fazendo 1 ano de programa, parabéns, 1 ano de Viva parabéns. Casa e com você é muito bacana. Obrigado mesmo pelo convite. Legal. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos.